junto com a Luana Piovani, vizinho de Luana Sim. Piovani. Aí, ó. É. Mas, bom, vamos seguir aqui. Mas, bem, vamos seguir. Mas, afinal de contas, o que é ser um judeu sefardita, como era o Silvio Santos? Silvio Santos se auto-identificava como judeu sefardita, mas nem todo mundo sabe o que isso significa e a gente vai te explicar. Os judeus sefardistas são judeus descendentes das antigas e tradicionais comunidades judaicas da Península Ibérica, segundo o Decreto de Lei número 237-A de 2006, publicado pelo Ministério da Justiça de Portugal, que regulamentou o direito à nacionalidade portuguesa. Algumas dessas comunidades são mais antigas que a formação dos reinos cristãos dos próprios países. Esses reinos teriam sido formados no século XII, ainda segundo o governo português. No final do século XV, em 1492, houve um decreto dos reis católicos da Espanha que expulsou os judeus e ali, eles eram perseguidos pela Inquisição. Alguns fugiram para Portugal, mas o então rei português copiou os espanhóis e também expulsou os judeus do território português em 1942. Mas há diferença entre esses e os outros judeus. A empresa cooperativa américo-irlandesa israelense, descreve os sefraditas como um grupo de mesmas crenças que os outros judeus. Porém, há diferenças em algumas práticas litúrgicas em relação aos outros, os membros da comunidade que se fixaram no leste europeu e na Alemanha, os Akenazes. Entre elas estão as diferenças de pratos ou preferências por outras orações, além de salmos em rituais específicos, como casamento. Você pode conferir essa matéria completinha lá em Splash, a gente vai deixar aqui nos comentários para vocês conseguirem compreender a diferença. Inclusive, Leão, a gente chegou a comentar aqui ontem sobre o desejo do Silvio por um enterro, e aí teve uma matéria em Splash que eu li que eles comentavam sobre não tem o velório, né? A coisa de você ficar ali olhando a figura do morto e tudo mais, que isso, segundo eles, seria um desrespeito, porque para eles a pessoa começa a descansar a partir do momento que ela é enterrada. Por isso, essa agilidade no enterro, né? Por isso que não tem o velório, não tem toda aquela demora. Em algumas culturas, o velório acontece dias depois do falecimento. Aqui no Brasil, que a gente tem esse hábito, né? De repente morre hoje, amanhã já tem o velório e posteriormente o enterro. Mas é uma cultura diferente e às vezes a gente não entende, né, Leão, o desejo da pessoa, ou acha que, enfim, por conta de outros exemplos, de repente pensavam que seria um velório aberto, uma coisa, né, como a gente está acostumado a ver. E não foi esse o caso, né, Leão? E é uma escolha que a gente tem que explicar, porque gerou bastante dúvida, né? Muita dúvida. Inclusive, o que eu saiba, eu não tenho essa profundidade no assunto, mas que eu saiba, o corpo é preparado. Eles passam uma espécie de um óleo e tal antes de fazer o enterro. Então, é realmente uma coisa muito reservada, é só mesmo para os familiares que logo em seguida se faz o enterro. Né? E, enfim, é levado para um cemitério específico, né, do judeu. Exatamente. Bom, a gente vai agora para um outro giro de notícias e falar de outras coisas